Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. Agora são 7h02, confira as manchetes de hoje. Corpo de mulher morta durante lipoaspiração será exumado. Cachoeira passa o fim de semana na CPP sem visitas. Ex-assessora da Presidência da República é indiciada por 4 crimes. PT monta a Operação Abafa. Condenados no mensalão não serão expulsos do PT. Chaves diz que câncer voltou e pode deixar o governo. E você confere ainda as notícias do esporte. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, incerteza na Venezuela. Chaves anuncia 4ª cirurgia e nomeia vice como sucessor. O estado de São Paulo, Chaves anuncia volta do câncer e nomeia sucessor. Correio Brasiliense, Cássia Eller, inédita e com amor. Hoje, dia em que a intérprete de voz grave faria 50 anos. Valor econômico, Bolsa vacila com escassez de papéis e excesso de gestores. Estado de Minas, de Cidade Jardim, a capital do asfalto. Estudo da própria PBH mostra que risco de inundações é cada vez maior. Jornal do Comércio, Chaves se afasta. 0 hora, redução mínima de 12% no IPVA deve ser confirmada hoje. Brasil Econômico, BNDES eleva para 30 bilhões de reais crédito destinado à infraestrutura. O Popular, falta de médicos piora atendimento em CAIS. Diário da Manhã, Hugo Chaves indica sucessor. 7-3. O Mundo em Sua Casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entrega agora pela manhã 1.200 veículos à Secretaria de Segurança Pública. A solenidade vai ser às 8h30 no Autódromo Internacional de Goiânia. Às 3 da tarde, no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, o governador tem encontro com prefeitos. E neste final de semana, o governo do estado entregou a reconstrução da GO 060 entre Iporá e Piranhas e foi montada mais uma base do Comando de Operações de Divisa. A 4ª base do Comando de Operações de Divisa foi montada na rodovia GO 060 em Piranhas, entre Goiás e Mato Grosso, numa rota usada por criminosos para transporte de drogas e contrabandos. Na opinião do secretário estadual de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, a presença física ostensiva da polícia inibirá a ação dos criminosos. Muita coisa se impede que entre no estado de Goiás, o que adentre o estado de Goiás, e na realidade essa atuação ostensiva na região de divisa, integrada com as forças policiais dos demais municípios, com a área de inteligência, ela compõe um arco de segurança bastante importante para o enfrentamento da criminalidade. Mais segurança pública na divisa de Goiás com Mato Grosso e mais segurança na pista, uma vez que a GO 060 foi totalmente reconstruída e sinalizada
em quase 100 quilômetros, ligando Piranhas, Arenópolis e Iporá. A obra custou ao governo do estado R$ 25.295.000, oriundos do Fundo Estadual de Transportes. Durante o discurso, o prefeito de Arenópolis, Antônio Paião, lembrou dos tempos difíceis da rodovia detonada. Vocês viram aí a estrada de Iporá, Marconi? Arenópolis, Iporá, 60 quilômetros, 2-3 horas para ir. Só buraco. O estado estava em caos. Só para um homem inteligente, que realmente nasceu para ser um gestor, para ser um administrador, que poderia dar conta disso. Grande plantador de milho e soja em Jataí, Piranhas, o produtor rural Wilson Gerke respondeu por que ficou satisfeito com a rodovia GO060 nova. No estado hoje, no país mesmo, a gente está muito deficiente de asfalto, principalmente, né, para nós escoar nossa produção rural, nossa produção agrícola, e fomos gratificados com a recapeação aqui do asfalto, que estava muito necessitado, e temos muito satisfeitos. Deputado estadual, prefeito eleito de Trindade, Jânio da Rô, vê na GO060 reconstruída desenvolvimento e crescimento para a região. Porque é uma rodovia muito utilizada para escoamento de grãos, importantíssima para toda a região do centro-oeste goiano. Então aqui é muito importante hoje a reinauguração dessa rodovia. Em 2012, o governo de Goiás, através do programa Rodovia Reconstrução, concluiu 1.972 quilômetros de rodovias. Para o próximo ano serão mais 2.119 quilômetros reconstruídos. O exemplo virá de Trindade. E Marconi Perillo vai sugerir para os novos prefeitos que façam também o Fundo Municipal de Transportes. Prioriza o que é que tem que fazer primeiro: reconstrução, conclusão e construção. Faz um planejamento de 4 anos. E a gente estava discutindo o que é que nós vamos botar nessa cesta municipal. IPTU, parte do IPTU, parte do IPVA, parte do ISS. Tem também o ITBC. Monta uma lei e a GETOP pode ajudar. Monta um projeto, o Vilmar pode ajudar com a Casa Civil, para vocês terem condições de consertar as ruas das cidades. Eu vou ajudar, mas é preciso que os prefeitos também façam a sua parte. O trecho da rodovia GO060 de Trindade a Iporá, hoje com muitos buracos na pista, sofrerá intervenção imediata da GETOP. De Iporá, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. A Assembleia declara a OAB de Goiás entidade de utilidade pública. A iniciativa partiu do deputado Fábio de Souza, do PSDB e vice-presidente da Assembleia Legislativa, que apresentou um requerimento com a proposta. Ele tramitou pelas comissões e pelo plenário da Casa, sendo aprovado por unanimidade em todas as votações. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, possui hoje cerca de 18 mil advogados filiados. Fábio de Souza diz ter ficado até surpreso ao saber que a entidade ainda não havia adquirido essa condição. Olha, quando o pessoal da OAB me procurou, eu fiquei impressionado de saber que a OAB Goiás não tinha utilidade pública estadual ainda. Isso é errado, que é uma instituição de renome, com uma seriedade, com um trabalho expressivo para a sociedade, de importância ímpar e que precisa ser reconhecido como utilidade pública até para conseguir alguns tratados, alguns acordos que só a utilidade pública pode conseguir. Então nós fizemos isso pela OAB, orgulhosamente eu faço, não só pela administração atual, que são de amigos meus, o Tiburcio é um grande amigo meu, mas não só por ela, mas pela instituição, pelo aquilo que a instituição representa. Então fiz questão de apresentar o projeto, foi aprovado pelos pares, agora a OAB Goiás é a utilidade pública estadual. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. O prefeito eleito de Trindade, deputado Jânio da Rô, do PSDB, será diplomado pela Justiça Eleitoral na próxima sexta-feira. A solenidade será no Palácio Afonciano, no centro da cidade, a partir das 8 da noite. Com a posse do deputado Jânio da Rô, a Prefeitura de Trindade, a vaga na Assembleia Legislativa será ocupada pelo primeiro suplente do PSDB, Nédio Leite. Ele é ex-prefeito de Jaraguá, no Vale do São Patrício. O segundo suplente do PSDB é Júlio da Retífica, que também vai assumir o mandato de deputado em razão da vitória do deputado Jardel Seba na disputa pela Prefeitura de Catalão. O projeto que trata das taxas para produtos agropecuários continua tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás. Ao que tudo indica, essa semana será colocado em votação na Assembleia Legislativa o projeto que trata do reajuste nos valores das taxas sobre produtos agropecuários. Em alguns casos, produtos que eram isentos passam também a ser taxados.
As entidades que representam o setor reivindicaram a retirada do projeto de pauta até que se chegue a um consenso. O deputado Francisco Júnior, do PSD, presidente da Comissão de Agricultura, tem participado das discussões. Olha, existem duas situações que são as mais problemáticas. Uma delas é realmente isso de estar surgindo uma taxa para alguns segmentos que não recolheu nada. E outras que estão sendo majoradas, haja visto que não há nenhum tipo de reajuste desde, se não me engano, 2003. Os próprios setores, eles não são contra que se tenha esse aumento, ou mesmo que se crie, mas querem discutir mais, querem aprofundar mais, querem entender mais o processo e querem garantias de que isso será investido na agrodefesa, que isso realmente tenha um retorno para os segmentos. Então, eu acho que na medida que nós dialogarmos, que nós tivermos oportunidade de melhorar um pouco o projeto, nesse sentido, dele dar responder essas inquietações dos segmentos, acho possível ainda que consigamos ter essa aprovação ainda esse ano. Alguns segmentos já concordam, outros ainda estão ansiosos, estão exigindo mais explicações. E é interessante que não são tanto valores o que pega, mas é a questão mesmo de termos tempo para poder discutir e chegar a um consenso. Agora, a sugestão, inclusive, se criar um fundo agropecuário, o que você acha disso? Olha, eu acho interessante, até porque uma das questões é como garantir que isso que for arrecadado vá efetivamente para o setor do agronegócio. Então, eu não sei se para a criação de um fundo, se temos tempo hábil para votar ainda este ano. Aí sim, aí pode ter alguma dificuldade e aí a matéria pode ter que ser sobressada para o ano que vem. Essa semana prevê-se o esgotamento da pauta com a votação de todas as matérias em tramitação na Assembleia Legislativa, incluindo o orçamento do Estado para o ano que vem. Libório Santos, Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h13. Vereador quer exposição de obra de arte de um artista goiano em construções da capital. O vereador Edson Cândido apresentou na Câmara Municipal de Goiânia projeto que determina a exposição de obras de arte em construções com mais de 1.000 metros quadrados na capital. Segundo o vereador, a preferência deve ser para artistas goianos. Nós temos edifícios residenciais, comerciais sendo levantados a todo momento. A minha proposta é que cada edificação dessa, ou cada praça, ou até mesmo templos, hospitais, casas de show, seja contemplado para a concessão do termo de habite com uma obra de arte de um artista, preferencialmente um artista goiano. É uma maneira de valorizar os artistas goianos, de disseminar a arte. Goiânia é uma cidade que tem pouca referência em obra de arte e no culto às artes, e é uma maneira barata para os empreendedores, para os construtores, uma maneira barata e eficaz de disseminar a arte no estado de Goiás e na cidade de Goiânia. O projeto passará por 2 votações em plenário antes de seguir para a análise do prefeito Paulo Garcia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. O mundo em sua casa. O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER, convida toda a população para o grande leilão beneficente. Serão leiloados animais de várias raças, eletrodomésticos e diversos outros itens. O leilão da solidariedade será realizado na próxima segunda-feira, dia 10, no Tatersal 3 do Parque de Exposições de Goiânia, a partir das 20 horas. Participe! O valor arrecadado será utilizado na implementação de novos serviços do CRER. Apoio AGECOM e Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna hediondo o crime de pedofilia e aumenta a pena para o assédio e o aliciamento sexual de crianças e adolescentes. A pena passa a ser de 5 a 12 anos de prisão. A Câmara aprovou o projeto que torna hediondo o crime de pedofilia e aumenta a pena para o assédio e o aliciamento sexual de crianças e adolescentes, que passa a ser de 5 a 12 anos de prisão em regime fechado. A mesma pena se aplica ao dono ou gerente do estabelecimento onde o crime ocorrer e pode ser acrescida em até 50% se houver uso de violência. O líder do PR, deputado Lincoln Portela, explicou o motivo do aumento da pena. Porque desta maneira, a pessoa fica impedida de sair para prestar serviços comunitários ou ter apenas a prisão albergue. Além disso, temos também a questão do tráfico de seres humanos. Tanto o tráfico de adolescentes, quanto de crianças, quanto de adultos, e ainda tráfico de órgãos, tráfico externo e tráfico interno. Isso foi acrescentado no texto também com a penalidade de 5 a 10 anos. E também em relação ao armazenamento de filmes, fotos em casa, estará também a mesma punição
para o pedófilo. De Brasília, Carolina Nogueira. Agora são 7h16. O presidente do Congresso, o senador José Sarney, se comprometeu a convocar sessão esta semana para votar pedido de urgência para o veto da presidente Dilma Rousseff, a lei que redistribui os royalties do petróleo. Lideranças de diversos partidos que defendem a derrubada do veto se reuniram com o Sarney. Os coordenadores de cada bancada na Câmara estão colhendo assinaturas para o requerimento de urgência. São necessárias 257 assinaturas de deputados e 41 de senadores. No Senado, o número já foi conseguido. Na Câmara, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, que articula a iniciativa, afirmou que ainda não recebeu as assinaturas de alguns estados. Ele está confiante, no entanto, na possibilidade de analisar o veto antes do recesso parlamentar, que começa em 22 de dezembro. A gente apresenta o requerimento. Apresentando o requerimento, ele vai pautar outra sessão do Congresso para a gente deliberar sobre o veto. Nós estamos lutando pela divisão de que recursos do petróleo? Os recursos do petróleo que estão no mar. Por quê? Porque o mar não é de nenhum estado no Brasil. Não é de nenhum município do Brasil, o mar é da União. Ora, se é da União, é de todos os brasileiros, isso é elementar. O único representante dos estados produtores a participar da reunião com o presidente do Congresso foi o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Ele afirmou que as bancadas do seu estado e do Espírito Santo vão lutar para que o veto não seja derrubado. Que a sua derrubada levará, inevitavelmente, à judicialização do tema, o que vai atrasar qualquer mudança na área e que, portanto, vai ser pior para todos, para o Brasil e para todos os estados. A lei aprovada no Congresso previa uma distribuição igualitária dos royalties entre todos os estados e municípios do país. Hoje, os chamados estados produtores recebem parcela muito maior desse dinheiro. A presidente da República, no entanto, limitou as novas regras de distribuição aos contratos novos. Para os poços de petróleo já em exploração, continuam valendo as regras atuais. De Brasília, Geórgia Moraes. Agora são 7h18. A presidente Dilma Rousseff embarcou ontem rumo à Europa, onde realiza visitas de Estado à França e à Rússia. Em Paris e Moscou, ela cumpre extensa agenda, incluindo reuniões bilaterais, encontros com autoridades e eventos empresariais. O retorno a Brasília está previsto para o próximo sábado. Dilma chegou a Paris na madrugada desta segunda-feira, dia em que não deverão ocorrer compromissos. Os encontros oficiais devem começar somente amanhã, com recepção no Palácio do Governo e Museu das Armas, onde será recebida com revista de tropas pelo presidente François Hollande. Na Rússia, onde a presidente Dilma Rousseff chega na quinta-feira, estão previstas reuniões bilaterais com o primeiro-ministro e com o presidente Vladimir Putin. Na pauta, assuntos de interesse dos dois países, que também têm parceria estratégica, como cooperação econômica, geopolítica internacional e segurança. A viagem ocorre na mesma semana em que deve terminar o julgamento do mensalão e após a entrega do relatório final da Operação Porto Seguro, que desvendou o suposto esquema de fraude e venda de pareceres em diversos órgãos do governo. E os condenados no mensalão não serão expulsos do PT. Neste final de semana, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, esteve reunido em Brasília. O encontro discutiu a conjuntura política do partido. De acordo com o presidente da sigla, Rui Falcão, o partido não vai expulsar os petistas condenados no processo do mensalão. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, foram condenados 2 ex-presidentes do PT, José Disseu e José Genuíno, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. Exceto Genuíno, todos deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Para Falcão, os crimes atribuídos a eles não são infamantes e o julgamento teve viés político. O presidente do PT disse, inclusive, que está disposto pessoalmente a colaborar com o pagamento das multas fixadas aos condenados no caso do mensalão. Ele afirmou também que outros petistas já manifestaram que vão ajudar a quitar os valores impostos pelo STF. Após o encontro, o partido divulgou uma nota na qual apoia as medidas adotadas pelo governo da Argentina de limitar as concessões dos veículos de comunicação no país. Em nota, o partido elogia a chamada Lei de Meios e ressaltou que a nova lei contribui para, abre aspas, ampliar a liberdade de expressão e aprofundar as transformações democráticas, fecha aspas. No documento, elaborado pelas principais lideranças do partido, o PT volta a defender a regulamentação da comunicação no Brasil, que, segundo a sigla, vai impedir a existência de monopólios na mídia. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. 7h21.
A Polícia Federal indiciou 23 investigados na Operação Porto Seguro, que desvendou um suposto esquema de venda de pareceres técnicos do governo para empresas privadas. A ex-chefe de gabinete da presidência, Rosemary Noronha, está na lista de indiciados. Ela foi enquadrada em 4 crimes: falsidade ideológica, corrupção passiva, tráfico de influência e formação de quadrilha. E a revista Isto É, que circula desde sábado, mostra que depois de sair do conforto do anonimato que lhe permitia operar nos bastidores do poder, a ex-chefe de gabinete da presidência em São Paulo, Rosemary Noronha, indiciada na Operação Porto Seguro, ainda é um pesadelo para a cúpula petista. Assustada com a possibilidade de ser abandonada por seus antigos padrinhos, Rose vem emitindo recados nada republicanos para integrantes do governo e do PT. Em conversas com interlocutores, Rose ameaçou contar tudo o que sabe e arrastar novos personagens para o epicentro do esquema desvendado pela Polícia Federal. Diante disso, nos últimos dias foi articulada uma verdadeira operação abafa na tentativa de tentar serenar os ânimos da secretária de temperamento explosivo. O objetivo é evitar que o escândalo gere danos maiores, sobretudo para autoridades do governo e para o próprio ex-presidente Lula, com quem Rosemary mantinha uma relação antiga. Para acalmar a ex-secretária da presidência em São Paulo, foram escalados personagens de peso da cúpula petista. Entre eles, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e o ex-ministro Luiz Dulce. Até o ex-presidente Lula entrou no circuito e conversou com Rose, conforme antecipou na última semana a colunista Mônica Bergamo. No Congresso, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio, e o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, foram destacados para fazer meio de campo com os parlamentares e impedir no nascedouro a instalação de uma CPI. No campo jurídico, o requisitado advogado Celso Vilardi, parceiro do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, em casos de grande repercussão, assumiu o caso. Segundo a revista Isto É, a Operação Abafa foi montada no Instituto Lula, que se transformou numa espécie de gabinete de crise desde a eclosão do escândalo envolvendo Rose com a fraude de pareceres em órgãos públicos. Convencido de que, ao menos por hora, conseguiu acalmar os nervos de Rose, o governo passou a se dedicar ao Congresso. A primeira estratégia foi chamar os inimigos para um pacto de cavalheiros e evitar uma CPI. O próprio ex-presidente Lula procurou o alto comando do PSDB e apelou para o bom senso. Na conversa, segundo parlamentares do PSDB ouvidos pela revista, o ex-presidente afirmou que a oposição faz seu papel ao questionar as denúncias de corrupção no governo, mas defendeu a importância de manter a Operação Porto Seguro no âmbito das instituições democráticas, evitando ataques à vida pessoal dos envolvidos. Os tucanos concordaram e confessaram a Lula que não se sentiriam confortáveis apelando para detalhes da vida íntima de ninguém. Os oposicionistas avisaram, no entanto, que não vão poupar o chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, nem qualquer um dos gestores flagrados na investigação. O senador Júlio Campos, do Mato Grosso, convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a se filiar ao DEM e concorrer ao governo do estado em 2014. Gilmar Mendes nasceu em Diamantino, no Mato Grosso. No final de novembro, o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, publicou que, com o STF em alta, havia partidos políticos sonhando com o passe de ministros da corte. No PV e no PSB, o alvo seria Carlos Aires Brito. No PSOL, Joaquim Barbosa, atual presidente do Supremo. Agora são 7h25. O mundo em sua casa. Política internacional. O gabinete da presidência da África do Sul informou que o ex-presidente Nelson Mandela, de 94 anos, está bem após passar a noite internado em um hospital de Petrólea para a realização de exames de rotina. Em comunicado, o gabinete informou que Mandela recebeu a visita do atual presidente Jacob Zuma. O quadro de saúde de Mandela não é bom. E o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está de volta a Cuba, onde vai submeter a uma nova cirurgia contra o câncer. Ao anunciar a viagem, Chávez advertiu para um cenário político na qual poderia não estar presente. Em uma mudança de tom em relação ao seu discurso habitual, Chávez pediu que, no caso de algo lhe acontecer, o povo venezuelano apoie o vice-presidente Nicolás Maduro como seu possível sucessor, caso seja necessária uma nova eleição. É a primeira vez que Chávez admite publicamente que a doença pode impedi-lo de seguir à frente do país, cerca de 2 meses após sua reeleição. A Constituição da Venezuela estabelece que, se ocorrer a falta absoluta de um presidente antes da posse, deverão ser realizadas novas eleições em um período de 30 dias e, enquanto isso, o presidente do parlamento assume o cargo. 7h26. O mundo em sua casa. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida.
Uma luz que nos aproxima. Uma luz que transforma, que nos enche de esperança. E que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel. Presépio e cantatas de Natal. Show de Natal na Praça Cívica. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O contraventor Carlinhos Cachoeira foi transferido neste final de semana da carceragem da Polícia Federal para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Cachoeira está no núcleo de custódia, uma unidade de segurança máxima que comporta até 80 detentos. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias de Oliveira Filho, informou que o preso está sozinho em uma cela de 6 metros quadrados. Como o dia de visitas no núcleo de custódia acontece somente aos sábados, Cachoeira deve esperar para receber a visita de pessoas da família. Edemundo comentou que o preso poderá ter contato com o advogado sempre que julgar necessário. O advogado Nabor Bulhões, que defende o bicheiro, informou que vai pedir esta semana a revogação da prisão do cliente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para o advogado, a prisão de Cachoeira é desnecessária e atenta contra a decisão do Tribunal Regional Federal, que no último dia 3 confirmou a concessão de um habeas corpus a Carlinhos Cachoeira. O bicheiro voltou a ser preso na sexta-feira depois de ter sido condenado a 39 anos, 8 meses e 10 dias de prisão pelo juiz Alderico Rocha Santos, da Justiça Federal de Goiás. Na sentença, o juiz determinou a imediata prisão de Cachoeira. Para o juiz Alderico Rocha Santos, Cachoeira tem que ser mantido na prisão porque representa uma ameaça à ordem pública. E para saber como é a recepção de Carlinhos Cachoeira na GECEP, Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, vamos conversar agora com o diretor da Regional Metropolitana da GECEP, Leandro Ezequiel. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia. Quando Cachoeira deve ir para a penitenciária Odenir Guimarães? Olha, Gil, gostaria de explicar aqui que o núcleo de custódia, ele é uma unidade que é uma extensão da penitenciária. Então, assim, não tem uma previsão de quando o Carlos Ramos será encaminhado para a penitenciária. Inicialmente, o cumprimento de pena dele se dará no núcleo de custódia, pelas características, né, de toda essa situação do crime, pelo poderio financeiro também ali do Carlos Ramos. Então, a gente entende que a administração entendeu que é melhor mantê-lo no núcleo de custódia por um período de triagem, onde ele se encontra ali em uma cela individual, né, e terá todas ali suas atividades durante o dia individualmente, tanto o banho de sol como no decorrer do dia, ficando isolado de uma população carcerária. Agora, qual que é a preocupação com a segurança? Não, com relação à segurança, nós estamos bem tranquilos, porque o núcleo de custódia é uma das unidades mais novas da agência, então é uma unidade bem robusta, tem uma segurança adequada para essa situação. O nosso quantitativo de servidores ali naquela unidade também está tranquilo, são servidores diferenciados, que têm um treinamento diferenciado para estar naquela unidade. Então, com relação à segurança, não teremos ali nenhuma mudança nas atividades. Agora, no presídio em Brasília, Carlinhos Cachoeira foi acusado de intimidar os agentes prisionais. Há essa preocupação aqui em Goiânia também, em Aparecida de Goiânia? Olha, como foi veiculada essa situação e até em contato com Brasília também, nós já orientamos os nossos servidores para que qualquer situação que venha acontecer nesse sentido, para que eles relatem, né? Nós temos ali livros de ocorrência, onde são registrados diariamente todos os fatos da unidade. Então, os servidores estão orientados para que qualquer situação assim relate esse nível, para que os procedimentos, né, administrativos ali sejam tomados. Mas não há uma preocupação quanto a isso também, e a nossa vida, o nosso trabalho em si, em unidades prisionais, nós estamos aí diariamente sofrendo com essas situações vindas de outros presos. Então é uma rotina do nosso trabalho, e aqueles realmente que tentem inibir os nossos servidores ou
fazer coisas contra a questão de trabalho, são feitas apurações, são feitas punições disciplinares e comunicado ao juiz. Ele vai permanecer, então, numa cela sozinho? Sim, ele permanece numa cela sozinho, tendo o seu horário de banho de sol ali também sozinho. Por enquanto, não tem contato com o restante da população carcerária da unidade. Contato com familiares também, por enquanto, ele não vai ter? O contato com familiares poderá ocorrer no próximo sábado, né, porque os familiares têm de procurar as agências, as unidades ali do VaptVupt, para estarem fazendo seus cadastros para poderem visitá-lo no sábado. E os advogados, né, têm ali tem condições de estar visitando ele durante toda a semana. Já cogitou se transferi-lo para um presídio federal ou não? Não tem essa situação ainda não. Pelo menos por parte da agência prisional, não foi feita nenhuma solicitação da transferência dele para um presídio federal. Pode ser que venha por via judicial, mas por parte da agência, nós entendemos ali que temos as perfeitas condições de estar custodiando tanto o senhor Carlos Ramos quanto outros presos que poderão ser recolhidos naquela unidade. E como que foi o comportamento de Carlinhos Cachoeira esse final de semana na cadeia? Olha, até o presente momento não tivemos nenhuma ocorrência envolvendo o Carlos Ramos. Acredito até por ele ter passado por um presídio em Brasília, né, ter ficado uns 200 e alguns dias presos, ele já sabe, né, tem uma noção ali como são os procedimentos dentro da unidade prisional, como que deve se portar. Então acredito eu que não teremos problemas ali com essa prisão do senhor Carlos Ramos. Diretor da Regional Metropolitana da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Leandro Ezequiel, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine. E nos colocamos à disposição, né, para estar esclarecendo aí toda a sociedade no que for necessário, tanto a essa situação do Carlos Ramos, quanto qualquer outra situação que possa vir ter relação com o sistema prisional. Obrigada. Agora são 7h34. E o presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal vai chefiar uma comissão que estuda mudanças nas leis que regem os presídios. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execuções Penais, Edemundo Dias, foi designado pelo Senado Federal para compor a Comissão de Estudos e Proposições para a revisão da LEP número 7.210 de 1984. Edemundo Dias tem no currículo mais de 30 anos de experiência como delegado e já atuou em várias áreas da segurança pública no Estado. Ele afirma que o momento é de grande crise na segurança e espera contribuir para as mudanças necessárias. Nós estamos vivendo um momento de crise aguda na questão da segurança pública, tudo que está acontecendo no Brasil no geral e especialmente o que está acontecendo nos presídios, no sistema prisional, no sistema penitenciário brasileiro. Haja vista que o que se tem de informação de que facções criminosas estão determinando ataques às pessoas, principalmente a servidores de segurança pública, entre eles policial civil, policial militar, agentes prisionais, vai além do que uma ação criminosa. Isso tem uma linguagem, e essa linguagem de afronta ao poder público. A Lei de Execuções Penais determina direitos e deveres dos presos e as obrigações do poder público na gestão prisional. De acordo com Edemundo Dias, a legislação atual precisa de mudanças e, principalmente, aplicabilidade. Nós temos uma lei boa, a Lei de Execução Penal, só que essa lei ela não tem tido a aplicabilidade e a efetividade que ela tem que ter. E eu acho que, num bom momento, o presidente do Congresso, o senador José Sarney, em face dessa crise que inclusive vem com uma declaração muito forte do ministro da Justiça, dizendo que prefere morrer do que ser preso no Brasil, de que os poderes constituídos reajam a isso, que isso não fique só em frases de efeito. Além de Edemundo Dias, outros 7 juristas participam da comissão. Os trabalhos devem durar cerca de 60 dias e serão presididos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Agostinho Benetti. A participação não será remunerada e as despesas como transporte e hospedagem serão custeadas pelo Senado Federal. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás vai apresentar hoje os novos veículos que serão utilizados pelas forças de segurança do Estado. O patrulhamento, dessa forma, terá mais agilidade. O evento será realizado no Autódromo Ayrton Senna, às 8h30 da manhã. Vamos conversar agora com o assessor de comunicação da PM, Coronel Anésio Barbosa. Bom dia. Bom dia. É um prazer para a Polícia Militar poder participar
dessa discussão e levar alguns esclarecimentos à nossa sociedade. Como será feita a distribuição dessas viaturas? Bem, nós teremos a partir de hoje, então, um calendário de substituição para que não ocorra nenhum tipo de desabastecimento. Então, ao ser entregue uma das viaturas que está em utilização, outra nova será reposta e assim, até encerrar esse procedimento, nós esperamos que seja algo em torno de 15 dias, quem sabe nós já teremos então conseguido promover a substituição de toda a frota. Ao todo são quantos novos carros? Para a Polícia Militar serão 1.205 veículos Gol, 600 1.0 e 605 1.6 e mais 180 caminhonetes Amarok adaptadas para tanto para o serviço de patrulhamento rural quanto para emprego pelas tropas especializadas como o Choque, a Rotan e a COI. As viaturas atuais serão substituídas? Sim, as viaturas atuais que também são locadas serão substituídas, todas essas substituídas, e algumas viaturas que já não se encontram mais em condição de uso, que são da própria frota da Polícia Militar, essas serão encaminhadas aí para a destinação final, até porque as suas condições de uso já não são ideais. E há previsão de aumento de frotas? Bem, ao momento nós trabalhamos com a ideia de otimização. Então, até porque são recursos que vão estar sendo utilizados full time e então o tempo inteiro, 24 horas, elas vão estar sendo empregadas. Caso ocorra qualquer tipo de defeito, elas devem ser substituídas. Então, as cláusulas do contrato nos dão a garantia de que essa frota ela vai estar à disposição para emprego a qualquer momento. Então, mesmo ocorrendo um acidente, a viatura ela deve ser substituída num prazo especificado em contrato, que normalmente é de 24 horas. Assessor de Comunicação da Polícia Militar, Coronel Anésio Barbosa, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes, um grande abraço. Agora são 7h39. Convênio entre o Núcleo de Proteção aos Queimados e Secretaria Estadual de Saúde vai beneficiar cerca de 1.300 pacientes. O convênio firmado entre a Secretaria de Saúde e o Núcleo de Proteção aos Queimados vai beneficiar cerca de 1.300 pacientes cadastrados na unidade. O recurso, segundo a diretora do Núcleo, Maria Tereza Sarto Piccolo, vai contemplar o projeto Esperança, que atende vítimas de sequelas funcionais provocadas por queimaduras. Esse projeto Esperança doa cirurgias reconstrutoras. Doa cirurgias reconstrutoras a pacientes que têm cicatrizes que são, de alguma forma, limitantes às suas funções. Então, ele propicia a recuperação da reinserção social desse indivíduo de forma produtiva e digna. E muda completamente o curso da história da vida deles. Então, é de suma importância. Nós estamos extremamente felizes por podermos recomeçar a doar essas cirurgias. O convênio prevê o repasse de R$ 5.400.000, que tornam possível a realização de uma média de 30 procedimentos por mês, explica o secretário de Saúde, Antônio Faleiros. Nós avaliamos a capacidade instalada do núcleo, que aproximadamente de 20 a 30 cirurgias mensais, isso daria um total aproximado de R$ 5.400.000, dividido em parcelas mensais, para que a gente possa realizar mais ou menos esse número de cirurgias. Mais ou menos por quê? Porque tem meses que pode realizar mais, tem meses que pode realizar menos, mas enfim, são mais ou menos cerca de R$ 150.000 por mês para suplementar e realizar até 30 cirurgias mensais. O recurso será repassado em parcelas mensais ao núcleo. O governador Marconi Perillo anunciou outras parcerias a unidades de saúde do estado. Agora nós vamos ajudar São Cotolengo com uma lei dessa, Fabrício, mensalmente. Vamos ajudar a Santa Casa de Goiânia, que precisa de dinheiro para terminar de comprar os equipamentos. Agora são 7h41. As informações ao vivo com o repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nos gira pelas rodovias goianas, nas últimas 24 horas, 36 acidentes, 21 feridos e 3 mortos. Colisão na J222, quilômetro 5, entre Nova Veneza e Inhumas. Mercedes-Benz, placa KNG 4901 de Goiânia. O condutor João Roberto Ferreira ileso. Segundo veículo, moto, placa NKG 7959 da cidade de Goiás. Antônio José Camilo Teixeira, vítima fatal. Hilda Balbino da Silva, também vítima fatal.
Saída de pista no GO 326, quilômetro 17, entra em Cunzio Trevo da GO 060. Fusca, placa KCR 1150 de Goiânia, Renato Limiro dos Santos com lesão, Rodrigues Magalhães de Jesus com lesões e Juliana Cristina de Oliveira, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O piloto Cacá Bueno perdeu a corrida do milhão na reta final, mas é pentacampeão da Stock Car. O piloto Thiago Camilo venceu a corrida do milhão e Cacá Bueno levou o título da temporada da Stock Car, ao ficar em terceiro lugar após a gasolina do carro dele acabar. A segunda posição foi conquistada por Ricardo Maurício. Camilo ultrapassou Cacá na reta final e levou o prêmio milionário pelo segundo ano consecutivo. A nova diretoria do Flamengo quer Mano Menezes. O nome flutua entre o cargo de executivo de futebol e treinador, no caso de Dorival Júnior não permanecer. O assunto é tratado internamente como o projeto MM. A contratação do ex-técnico da seleção pode ser a primeira grande ação do grupo que assume o comando do rubro-negro no início de janeiro. E o presidente da CBF admite que conversou com o Felipão antes de demitir Mano Menezes. José Maria Marim demitiu o técnico Mano Menezes 2 dias após a conquista do Superclássico das Américas, o último jogo da seleção brasileira em 2012. Entretanto, a decisão da dispensa já havia sido feita. O presidente da CBF admitiu que esperou que o Brasil encerrasse sua temporada para que despedisse o treinador. Ele ainda reconheceu que havia conversado com o substituto, Luiz Felipe Scolari, antes de anunciar a demissão de Mano. O Corinthians vai enfrentar o time Al-Ahly no Egito na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA, marcada para as 8h30 da manhã da próxima quarta-feira. A equipe egípcia acabou de bater os japoneses. Melhor, o jogo foi no final de semana e a equipe do Egito bateu os japoneses do Hiroshima por 2-1. E Arley revela que renovação não está garantida. Na reta final da Série B, o presidente do Goiás, João Bosco Luz, já dava como certa a permanência do goleiro Arley. O dirigente reafirmou a sua garantia e espera contar com o camisa 1 esmeraldino em 2013. No entanto, o veterano e ídolo alviverde não tem a mesma certeza. Tal cautela do jogador em relação à renovação de contrato com Goiás se dá pela demora no contato da diretoria com o goleiro e o empresário do atleta, Carmino Colombini. Segundo Arley, tudo foi acertado há cerca de 3 meses. O jogador pediu para assinar um novo vínculo antes mesmo das férias, mas João Bosco Luz recuou e disse que conversaria com o procurador do goleiro antes. A conversa, segundo Carmino, ainda não ocorreu. E o Vila Nova sonha em ter zagueiro Gilson, do Atlético. O diretor de futebol colorado, Mauro Murichita, admite que pretende procurar o jogador e espera tentar um acordo com o Atlético para contratar o defensor. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, não adiantou que o futuro do jogador será discutido apenas nesta semana. Agora são 7h46, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O CRER promove hoje, a partir das 8 da noite, o leilão da solidariedade. O evento será realizado no Tatersal 3 do Parque de Exposições de Goiânia.
Há a expectativa de serem leiloados 30 animais de raça, principalmente bois e bezerros doados por pecuaristas, além de eletrodomésticos. Para o superintendente de Relações Externas do CRE, Fauzi Mussi, além da oportunidade de fazer um bom negócio, os interessados no leilão podem exercitar a solidariedade e contribuir para a manutenção do CRE. Muito importante, que eu acredito que o CRE é hoje patrimônio do Estado. A sociedade aprova o CRE. Na última pesquisa que nós fizemos, nós tivemos 98% de aprovação e atendimento. É uma percentagem muito boa demais. Nós queríamos chegar aos 100%, mas sempre tem algumas contrariedades. Mas é uma percentagem que é difícil de se conseguir em atendimento hospitalar e médico. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h47. O empresário Eike Batista, do Grupo EBX, voltou a ter o posto de homem mais rico do Brasil, segundo o ranking da Bloomberg. Em 30 de novembro, ele havia perdido o título para o investidor Jorge Paulo Lehmann, da Embev. O índice da Bloomberg é atualizado com base em informações de mercado, mudanças econômicas e notícias vinculadas pela agência. A fortuna de Eike está hoje estimada em 19 bilhões de dólares. Em 30 de novembro, ela era avaliada em 18 bilhões e 600 milhões de dólares. Empresários querem prazo para pagar adicional a vigilantes. As empresas de segurança privada estão preocupadas com a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados, que garante adicional de periculosidade de 30% sobre o salário dos vigilantes. A proposta aguarda a sanção presidencial e as empresas terão que pagar o acréscimo assim que for sancionada. Alguns estados já pagam parte desses 30%. Por exemplo, São Paulo já paga 15% do adicional e terá que completar o restante. Outros estados, como o Rio Grande do Sul, terão que incorporar o valor na sua totalidade. Para o vice-presidente do Sindicato das Empresas de São Paulo, João Pagliuca, a medida causará um grande impacto no setor. O serviço de segurança privada no Brasil é todo ele de terceirização. Nós estamos trabalhando com várias hipóteses. Desemprego, do impacto na economia, com a questão da aposentadoria precoce. Os empresários pedem que esses 30% de periculosidade possa ser acrescido ao salário em até 5 anos e não apenas de uma vez. Isto faria com que as empresas fizessem um escalonamento disso, a melhor maneira de conceder. Nós somos a favor da concessão do benefício, mas nós não temos como honrar isso, como pagar isso de uma só vez, da maneira como está sendo colocado. No Brasil, o efetivo da segurança privada é superior a 640 mil vigilantes, trabalhando em mais de 1.500 empresas autorizadas a funcionar pela Polícia Federal. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h50. Cerca de 120 mil contribuintes terão dinheiro extra para gastar com as despesas de fim de ano. A Receita Federal libera a partir das 9 horas consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2012. Baixos salários não vêm chamando a atenção dos temporários. Das 17 mil vagas de emprego temporário previstas para este final de ano em Goiás, pelo menos 5 mil delas não serão preenchidas, pois falta mão de obra qualificada. Faltam benefícios agregados no salário oferecido. Tem poucos desempregados interessados. A explicação é dada pelo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Eduardo Amorim. E olha que as vendas cresceram 9% em relação ao mesmo período do ano passado. É necessário que o empresariado ofereça ou um salário melhor ou benefícios que possam ser agregados a esse trabalho, para que, a esse salário especificamente, para que o trabalhador venha a buscar esse emprego e até mesmo aqueles trabalhadores flutuantes de final de ano, que são os estudantes. Para quem procura o primeiro emprego, essa oportunidade temporária, qual é a orientação do sindicato para essa pessoa? O trabalhador de final de ano, que ficou estigmatizado como trabalhador temporário, nada mais é do que um trabalhador normal, onde a empresa fará um contrato de trabalho e ele tem todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Apenas não terá direito à multa rescisória e ao aviso prévio, porque já está determinado quando terminará o contrato de trabalho dele. Porém, ele terá todos os direitos trabalhistas assegurados e se, por exemplo, ele tiver um acidente de trabalho no decorrer deste período, ele estará assegurado pela Previdência Social. No acumulado de 2012, o volume de vendas deverá ser 12% maior na comparação com o ano passado. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Compras devem ser planejadas para evitar superendividamento.
Os brasileiros estão com 20% da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, quadro que pode piorar se não houver planejamento de gastos neste fim de ano. Uma das recomendações do economista da Serasa Experian, Carlos Henrique de Almeida, para evitar o superendividamento é incluir nos cálculos alguns compromissos financeiros que as famílias terão nos próximos meses. Tem que se programar aí para o pagamento de IPTU, IPVA, gastos com escola, eu digo matrícula, compra de material escolar, e que é previsto, é previsível. Todo ano acontece isso e o consumidor perde o controle no Natal. Não é preciso suspender completamente as compras. Almeida sugere optar por presentes mais baratos e dar preferência ao pagamento à vista ou em menos parcelas. Então é preferível que o consumidor faça um sacrifício maior num prazo mais curto, mas não vai correr o risco de ficar assumindo várias dívidas e correr o risco aí para inadimplência, né? É preferível fazer num prazo mais curto, num sacrifício também mais curto e tirar essa dívida logo da frente. Manter o pagamento das dívidas já existentes deve ser a prioridade. Para manter o endividamento sob controle, a Serasa Experian recomenda ainda pesquisar preços e a taxa de juros e, se possível, aguardar as liquidações do início do ano, que oferecem condições mais vantajosas para a compra. Estas e outras dicas de educação financeira podem ser consultadas no site www.serasaconsumidor.com.br, que oferece também outros serviços, como orientação para regularizar pendências financeiras e a inscrição no cadastro positivo, que dá acesso a melhores condições de crédito para consumidores que mantêm as contas em dia. Com informações de São Paulo, Denise De Roque. Agora são 7h54. O governador Marconi Perillo se reúne hoje com os prefeitos para uma reunião se reúne hoje no Palácio Pedro do Vico com os prefeitos, em que deve anunciar a quitação dos convênios que o Estado tem com os municípios, como a alimentação dos detentos do sistema prisional, o transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino e o programa Saúde da Família. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Antônio Estival. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes do programa Meu Mundo em Sua Casa. É um prazer muito grande falar com vocês. A expectativa do governador anunciar um repasse do ICMS do acordo da CELG com a Eletrobras. Esse repasse, de que forma que ajuda os municípios? Os municípios vivem um momento muito difícil, principalmente nesse final de mandato. Nós estamos vindo aí nesse segundo semestre aí de uma crise generalizada com relação ao fundo de participação. Essa injeção do IPI, da CID, tem causado um trauma nas finanças públicas dos municípios. Ela realmente abalou todo o planejamento financeiro que nós fizemos no começo do ano para encerrar o exercício. Então, cerca de 80% dos municípios goianos estão com dificuldade no fechamento das contas. E esses repasses, agora com essa reunião com o governador, vai ser muito importante, porque nós estamos buscando aí a consolidação desse repasse do ICMS-CELG, que é um direito adquirido dos prefeitos nesse mandato, porque realmente a origem do déficit foi gerado em 2010, onde nós já tínhamos feito os compromissos dessa receita e que foi parcelado em 3 parcelas. Então eu acho que mais que justo você paga essa parcela agora no mês de dezembro, porque realmente ela vem atender as necessidades e atender já aquele planejamento já feito lá atrás para atender todas as demandas. O governador tem sido sensível, nós temos buscado incansavelmente aí junto a ele um diálogo, e o governador tem buscado um esforço tremendo para atender esse pleito. A gente sabe que a Eletrobras, a situação não está fácil, mas já tive uma vez em Eletrobras em Brasília. O entrave é muito burocrático, mas o governador está buscando aí soluções via Estado para trazer uma solução prática para nós aí com relação a esse repasse. E como é que está o fechamento das contas neste final de ano? Não está fácil, cara. Muitos têm falado, eu tenho defendido muitos prefeitos. Os prefeitos trabalharam muito e estão trabalhando em prol dos municípios. Nós temos os casos isolados, as suas exceções, mas os prefeitos têm dedicado. Prova disso que no último índice IDH em desenvolvimento humano dos municípios, a gente vê que Goiás deu um salto muito grande. Isso prova mais uma vez a competência, a capacidade dos prefeitos goianos aí, que realmente conseguiu fazer a diferença dentro desse processo. Então não está fácil, os prefeitos, nós temos passado uma situação muito difícil,
Mas não tenham dúvida que, com bom senso, essa ajuda que o governador está nos ajudando, que vem realmente esse pagamento desses convênios aí, será de suma importância para que nós realmente conseguimos fechar as contas e cumprir com os compromissos assumidos. Luiz Antônio Estival, presidente da Associação Goiana dos Municípios, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Um prazer muito grande falar com vocês. E quero aproveitar para convidá-los que a partir de amanhã, de 11 a 13 de dezembro, nós estamos realizando o maior evento na área administrativa, que é o primeiro Congresso Goiano de Municípios, que começa amanhã no Centro de Convenções a partir das 14 horas, para os prefeitos eleitos, primeiras damas, secretários e também os atuais prefeitos, para passar as boas práticas de gestão. Conto com a presença de todos. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia. Agora são 7h58. O delegado responsável pela investigação da morte de uma funcionária pública, Raila Silva Leal de Carvalho, de 32 anos, durante uma cirurgia plástica há pouco mais de 6 meses em Jataí, disse que o corpo da jovem será exumado esta semana. A mulher morreu durante um procedimento cirúrgico realizado pelo médico Rogério Morali, que no último dia 1º operou a modelo de 24 anos durante implante de prótese de silicone, que morreu após procedimento em Goiânia. No atestado de óbito assinado por Rogério Morales, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória, mas os parentes da mulher não concordam com o laudo. As investigações para apurar o que pode ter acontecido durante a cirurgia de lipoaspiração ainda continuam. A previsão é de que o cirurgião preste depoimento à Polícia Civil em Jataí ainda este mês. Raila morava em Santa Rita do Araguaia, no extremo sudoeste do estado, a 520 quilômetros de Goiânia, mas a lipoaspiração foi feita em um hospital particular de Jataí. Segundo a família, a mulher era atleta, não tinha nenhum tipo de doença cardíaca e que todos os exames pré-operatórios foram realizados. 7h58. Discussões importantes sobre as artes cênicas fecharam a Mostra Tempo. Durante a 11ª edição da Mostra Tempo em Porangatu, as discussões das mesas redondas tiveram um ponto em comum: a captação de recursos para fazer a arte acontecer. Segundo os participantes, na fase inicial das companhias de teatro, os primeiros problemas enfrentados são em como se manter e como obter o mínimo de estrutura física para realizar a montagem e encenação de um espetáculo. Mesmo grupos com anos de estrada, como é o caso da companhia pernambucana Fiandeiras de Teatro, que já está há 10 anos em atividade, enfrentam isso, como afirma o diretor André Filho. O amálgama do grupo, ele fica prejudicado porque as ausências acontecem, né? Um integrante é preciso fazer um trabalho para sobreviver, para conquistar outras coisas, atender outras demandas pessoais. Uma das conclusões das mesas foi que as formas de financiamento existentes dificilmente vão contemplar os grupos artísticos que surgem todos os dias no Brasil. Boas ideias nascem frequentemente e precisam ser colocadas em prática. Nesse sentido, o empreendedorismo tem papel fundamental e a Rede de Cultura Livre Fora do Eixo usa o conceito de inteligência coletiva para obter recursos. A cooperação é a moeda de troca e o dinheiro muda de importância nesse contexto, como explica a gestora nacional do Palco Fora do Eixo, Cláudia Schultz. A gente tem uma moeda complementar que se chama CARD. Um CARD é igual a R$1 e 1 hora de trabalho desenvolvida são 50 CARDs. Então a gente tem um nivelamento de todo o nosso serviço e também não tem o valor do artista é maior do que o valor do carregador. Todos estamos nivelados. De grupos pequenos a grandes, o diálogo e a troca de experiências é essencial. É o que diz Paulo de Moraes, diretor do renomado Grupo Armazém, que já tem 25 anos de existência. Estar num grupo de teatro é um exercício permanente de convivência e de saber ver o outro e ouvir o outro, mais do que falar. Todos esses diretores teatrais, de estados e, portanto, de realidades diferentes, dividiram na Tempo histórias do universo das artes cênicas e esperam que esse debate deixe uma semente em Porangatu e que os grupos da cidade continuem acreditando nos próprios ideais. Juliana Martins para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h01, termina aqui mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Frederico Pita e Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.